Olá, colegas! Estamos iniciando mais uma edição do programa Sextou Municipário da FECISMERS. E hoje a gente tem como convidada a presidente do Sindicato dos Professores de Jaguarão, né, a Maria Túlia, que vem trazer para nós também um pouco da experiência que estão passando lá em Jaguarão dessa questão do IP Saúde, convênio, como é que fica, negociação com a prefeitura, né, como é que está se dando lá, porque esse é um assunto que vem nos demandando muito aqui na federação, né? A questão de como é que vai ficar esse IP Saúde nessa nova modalidade que o IP está fazendo. Anteriormente nós tivemos um vídeo aqui com a Terezinha, que é a presidente lá do sindicato de Itaqui, e também ela trabalha no IP, lá no município dela, e nos trouxe alguns esclarecimentos. Mas houve alguns enrolares, tem aí uma normativa, né, da, da FAMURS, aliás, do IP, por solicitação da FAMURS, aí prorrogando por mais 60 dias, né, para os municípios se adequarem. E nós vamos falar de tudo isso agora, também o presidente Chicão também vem trazendo alguns relatos, algumas novidades aí sobre o assunto. E sem demorar muito, eu passo para o presidente Chicão, mas antes eu quero pedir para vocês para deixar o like no vídeo aí, porque isso torna o nosso vídeo relevante, o YouTube consegue entregar para mais pessoas, né? E também se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, né? E compartilhem, tá? Sem moderação. Presidente, a palavra está contigo. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Maria Túlia, companheira lá de Jaguarão. Estamos aqui mais uma vez, que é o assunto do momento, é o terror dos servidores públicos hoje, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ontem mesmo, falando com o prefeito de Palmeira das Missões, onde ele nos dizia que teve na FAMUR e tá um tendel lá, porque os prefeitos mesmo não sabem o que fazer, porque estão recebendo a pressão do sindicato, da federação, e eles não sabem como proceder, porque temos os problemas dos inativos, temos os problemas dos dependentes, então é uma coisa muito complexa. E a nossa federação, está tentando ajudar, está indo às assembleias, indo aos sindicatos, fazendo palestras. A companheira Terezinha lá de Itaqui está nos ajudando também, mas os diretores estão se distribuindo pelo estado do Rio Grande do Sul para tentar orientar a melhor maneira e que venha os prefeitos contemplar com um valor maior para os servidores, já que ele não vai poder pagar para os dependentes. Então, quer dizer, e vai ser pela faixa etária. Então, quer dizer, o que o município paga hoje e o que vai pagar para o IP futuramente, vai sobrar recursos. E esses recursos a gente está tentando convencer os prefeitos que ele faça um aporte maior na parte do servidor, no servidor ativo, no servidor titular, já que não vai ter como ele fazer um aporte para os dependentes. Então a gente tem se distribuído, Elias e Maria Túlia, por todo o estado do Rio Grande do Sul, temos bons exemplos, tá? Eu acho que o nosso trabalho ele vem dando resultado, porque ontem mesmo a Piratini fez acerto, o Palmeiras das Missões a gente já deixou encaminhado, a Aratiba já fez, lá em Erechim já fez, Três Arroios já fez, e a maioria dos municípios está fazendo. Porém, agora ganhamos um fôlego maior porque foi conseguido um prazo de 60 dias para um debate. Como eu falei ontem para o prefeito chegou com uma proposta de manter o que ele já está. Agora nós temos 60 dia. Tá? Então nós ganhamos um fôlego de 60 dias. Esses 60 dias tem que estar o projeto pronto, votado e assinado o contrato com o IP. Então nós temos 60 dias para estudar, para que seja feita uma proposta melhor, para que seja melhorado.
o que já tem hoje. Então, a gente conseguiu um avanço hoje. Eu vi hoje também que lá em Piratini foi uma boa negociação que o Clemar fez lá ontem. Então, a gente está nessa expectativa que a gente consiga, em todo o estado do Rio Grande do Sul, um aporte que venha dar uma tranquilidade para o servidor público e manter seu plano de saúde. A gente sabe que tem coisas que não pode ser feito, tá? Tem decisões aí que não podem ser feitas e que o executivo também fica proibido de fazer, mas a gente tem que tentar elevar o percentual o quanto maior para os servidores da ativa. Então, estamos negociando em todo o Rio Grande do Sul para que esse aporte fique a contento. Também, Elias, só para lembrar, para dar um toquezinho aqui, Elias, hoje eu acho que a nossa população ela já chegou a mais de 50% dos sindicatos filiados presidido por mulheres. Isso nos deixa muito feliz, porque é aquilo que a gente sempre diz lá dentro da federação, a mulher, lugar de mulher é onde ela queira estar. Então, eu viajo todo o estado do Rio Grande do Sul, eu estou surpreendido cada vez que eu vou fazer uma eleição e eu vejo na composição das diretorias e conselho fiscal, não só presidente, mas como no total das diretorias, a grande maioria ser mulher, porque elas entendem que elas têm que ir para a luta, elas têm que fazer a defesa. Claro que a gente também sabe que em torno de 70% dos servidores públicos municipais, eles são os cargos preenchidos por mulher. Também justifica isso. Mas também não tira os méritos das mulheres guerreiras, lutadoras, que estão buscando o seu espaço dentro do movimento sindical. E a gente fica muito feliz porque a gente está dando essa assessoria para os sindicatos aí, tanto na regularização, como na composição, tanto nos editais, quanto nas atas, e a gente vê que elas estão ocupando um espaço bem relevante que é delas. Isso nos deixa muito felizes. Isso aí, parabéns às mulheres que têm feito muito no sindicato. Sei que a gente visita semana passada, né? Eu e você estivemos visitando 4 sindicatos, desses 4, 3 sindicatos aí, né, liderados por mulheres, fazendo uma baita gestão, né, Chico, como a gente pode presenciar, né? Mas, então, passar para a Túlia agora, para nos dar um relato aí, como é que está sendo essa negociação lá em Panambi, perdão, lá em Jaguarão, pensando aqui nos sindicatos que a gente visitou semana passada, que foi Vacaria, Panambi e Juí e Itaqui, né? Ainda estou ainda com esses municípios na cabeça. Mas, enfim, em Jaguarão nós tivemos também a palestra lá da Terezinha, né? Lá da presidente Itaqui, que também esclareceu alguns pontos aí. Eu gostaria que tu nos passasse o relato, Túlio. Como é que foi? Então, uma boa tarde, Elias, boa tarde, Chicão, e a todos que nos assistem, né? Eu sou a Maria Túlia, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Jaguarão, né? Então, desde fevereiro, que saiu a normativa do IP, né, dando prazos, a gente foi atrás e foi um susto, né, porque praticamente ninguém sabia nada, o que ia acontecer. Começamos a entrar em contato com vocês, e no grupo, os sindicatos falando e as negociações como estavam, né? Então, achamos que Jaguarão também teria que fazer alguma coisa, né? Então, a gente foi atrás, o sindicato conversou com o prefeito disse que como ele é funcionário também, que gostaria de fazer alguma coisa, mas que talvez no primeiro princípio, no primeiro momento, a melhor solução seria o SUS. Começasse a apertar muito, seria o SUS. Então, nós vamos falar nas negociações que não tinha como ser o SUS, né? Pela realidade que a gente tem, né, que tu espera um ano na fila, né? Então, ele se juntou o sindicato dos professores, dos funcionários, e aqui nós temos também a associação, né? E deu para procurar outro plano de saúde, né? E fomos atrás de outros planos, mas o melhor plano IP
era o IP Saúde, não tem como ser outro plano diferente, sabe? Que, por exemplo, às vezes tem lugares no nosso município que não tem médico, mas a gente vai para um centro maior, tem o médico e tem a internação, que é o principal, tem cirurgias, tem tudo, né? Ele engloba tudo. Então, apesar de ter subido tudo, principalmente aquela tabela que ele fez por idade, mas as pessoas mais velhas, né, no caso eu, que já estou com 55, vou pagar R$440, né? Então, aumentava mais, né? Então, aí a gente tentou negociar e ver o que dava para fazer, só que não estava saindo do lugar, sabe? Tivemos reunião na Câmara de Vereadores e não ia, e o prazo estava chegando e as coisas não aconteciam. Então, eu conversei com o Elias me indicou a Terezinha, né? E ela é uma mestra, assim. Ela veio a Jaguarão, nós puxamos as despesas dela, ela veio a Jaguarão, agora dia 24 de junho, e deu uma palestra, e nós lotamos a biblioteca pública, né, de professores e funcionários, assim, ó, estava lotada a biblioteca pública de Jaguarão, muitas pessoas se fizeram presentes, e nesse termo, assim, que a gente já começou a conversar, a gente já entrou em contato com o executivo e falamos para ele que teria que tomar uma atitude, né, e ele, quando ele soube que a Terezinha viria a Jaguarão, ele já marcou para o outro dia para mostrar uma proposta, né, e então tá, a gente foi, ela veio de manhã, a gente conversamos com as 3 entidades, e ela começou a esclarecer o que podia e o que não podia. E isso foi assim, isso me assustou bastante. Então nós chamamos alguns membros do executivo também para mostrar que aquela formatação de proposta que eles tinham não podia ser. Por que ia acontecer? Naquele tipo de proposta que eles estavam nos propondo, ia dar somente para os ativos, né? E não para os inativos. E nós queríamos alguma coisa que englobasse para todos, né? E então, uma das indicações da Terezinha que seria o auxílio saúde. Seria melhor porque daria para todas as categorias, né? E então, depois da palestra, porque, claro, aí na palestra lá tinha professores e funcionários, e tinha também pessoas do lado do governo que levaram as informações, e isso foi muito importante, né? Porque no outro dia, no dia da reunião, assim, que eu me emocionei também, no dia 25, a biblioteca também estava cheia, aí os vereadores estavam presentes, estava o executivo, e alguns colegas que não se fizeram presente na reunião anterior, começaram a fazer perguntas, e os outros começaram a responder as perguntas, porque tinham se apropriado do que era o IP, do que podia e do que não podia, através da palestra da Terezinha, né? Aí eu achei isso super interessante, porque ela falou numa linguagem tão apropriada, que os colegas se apropriaram do conhecimento da lei, sabe? Isso foi muito importante, possibilitar isso, né? E aí o prefeito mostrou, após vários cálculos, né, ele vai dar um auxílio saúde para todos os funcionários, os ativos e inativos, de R$250, sendo que tem funcionários que nem vão pagar a parte deles, né, vão pagar só do dependente. Mas tem funcionários que os que ganham menos, não sei se é o caso de vocês, né, tem nossos funcionários que ganham muito menos, aí tem que ganhar uma complementação, até mesmo para chegar ao salário mínimo, né. Sim. Tem uns que não vão pagar nada e outros vão pagar R$20, R$30, vão pagar menos do que pagavam antes, com os dependentes, né. Claro que esse auxílio é somente para o servidor, né. Mas a parte que quem vai pagar mais são os que têm mais idade, mas mesmo assim vai diminuir, né. E outra coisa que vai abranger também os inativos, né. Então, para nós, a conquista, assim, ó, foi muito importante. E foi muito importante, assim, o apoio de vocês, por terem nos ajudado, sabe, nesse momento. E, inclusive, eles têm que entrar até dia 27, né, na Câmara de Vereadores, por isso que eles nos falaram. E aí já está indo a proposta para a Câmara de Vereadores, para dar o primeiro passo, né, porque eles vão continuar com o IP. O município de Jaguarão continua com o IP, com esse aporte para os servidores. E o aporte é individual para os servidores, R$250, que daí pode abranger os inativos. Isso. E assim também, né? E claro, tu tem que aderir, né? Tu tem que aderir ao IP. Não, porque aquele funcionário que não aderir não vai ganhar. Não, justo. Não, é que essa era a dúvida que a gente discutiu ontem também, porque o que acontece? Se o prefeito botar por percentual, ele não pode pagar para inativo, mas como auxílio saúde, ele pode. Mas se for assim um percentual, a princípio ele não pode pagar para o inativo nem para o independente, ou para o dependente, isso. Né? Então, essa era a primeira proposta. Então, por isso que foi importante a Terezinha ter vindo, ter explicado, né? Porque senão, assim, ó, e eles queriam saber quem era a Terezinha, sabe? E aí a gente vê, assim, como é a questão por ser mulher, né?
sabe? Sim, Eu disse sim. para ela, Terezinha, ainda até hoje a gente sofre preconceito, né? Porque acho que não detém o conhecimento, né? E eles, no fim, tiveram que tirar o chapéu para ela, porque ela mostrou com maestria que ela tinha conhecimento e que sabia muito, né? Ao tanto que ajudou o município de Jaguarão. Com certeza a Terezinha tem nos ajudado muito, Maria Túlia, nesse sentido. A gente convidou, a gente também ficou sabendo que ela trabalhava, né, Elias, no IP, através do programa. Então a gente convidou ela para fazer um programa, para fazer o resumo do trabalho dela lá no sindicato e assim, nos bastidores, antes de a gente começar, ela falou, não, Chicão, eu trabalho, daí a gente começou a falar esse problema do IP, não, Chicão, eu sei tudo do IP aqui, porque eu trabalho dentro do IP. Digo, para ela é cedida, o município cede ela para a agência do IP lá em Itaqui. Então, aí ela eu já disse, trabalha há muitos anos e ela eu disse, domina muito, muito esse assunto. E aí eu também porque ela é professora, né? Então, sim. já facilita bastante. Aí eu Não, disse, e ela se apropriou, porque quando eles souberam que ela era facilitadora do IP, nós também temos facilitadores, né? E aí não tem o conhecimento que ela tem, mas é tu ir buscar, né? É tu ir buscar informação, isso faz a diferença também. Não é desprezando os colegas, não é isso. Mas é que tu tem que procurar. E o que me chamou muito a atenção, que muitos estavam acomodados, achando assim, ó, que nada ia acontecer. Não entendo, sabe? Parece que depois dessa pandemia, algumas pessoas ficaram parecendo, tipo, alienados, sabe? Esperando as coisas acontecer ou achando que não vai acontecer, sabe? Então, eu me desesperei nesse momento e conversei com o Elias e vi que a gente tinha que tomar uma atitude, porque senão as coisas não iam acontecer, né? Isso. E aí tem que levar a informação para o nosso sócio, né? Tem que levar. E eles também têm que querer, né? E foi o que aconteceu. Não, é que nem eu disse para Elias, para tudo, vamos tratar desse assunto que é a pauta do momento, que a gente recebe muito telefonema, muito pedido de assessoramento. Aí, ontem até, inclusive, eu citei lá em Palmeiras das Missões que poderia ser criado o auxílio saúde, né? E aí o governo, o executivo pagar em percentual, né? Percentual não, em valores, valor X. Isso corrigido todo ano pelo IPCA, assim, entendeu? Isso. Aí foi se criada a situação. Aí tu pode, com o auxílio educar, o auxílio saúde, tu pode também abranger o servidor público inativo, né? Menos o dependente, mas tudo inativo tu pode colocar, né? Então, isso aí, as coisas que a gente está fazendo, que acontece dentro da federação aqui, e a gente está tentando levar esse assessoramento que não tinha antigamente na federação, anteriormente não tinha isso, esses assessoramentos começou a acontecer depois que eu assumi a presidência, e é desse sentido, Maria Túlia, que a gente trabalha. É a federação perto do sindicato. Às vezes a pessoa me pergunta, Chico, tu tá em Porto Alegre? O que eu vou fazer lá em Porto Alegre? Porto Alegre eu vou 2 vezes por mês. O problema dos servidores públicos do sindicato não está lá em Porto Alegre. O problema está lá na base. E é desse jeito que a gente trabalha aqui dentro da federação. Aonde está o problema do sindicato dos servidores, nós estamos lá tentando ajudar e assessorar. Isso aí. E importante colocar aqui também, né, que tem essa orientação da FAMURS, que está passando, foi dia 24 agora, foi um ofício circular do IP para todos os municípios, tá, gente? Que prorroga, em caráter excepcional, tá, 60 dias de vigência até 31 de agosto, tá, para os municípios poderem se adequar, né, adequar as legislações, né, as questões administrativas aí, para conveniar com o IP. Então, pessoal que o município ainda não recorreu, não fez isso, né, não... Só tem o porém, né, Elias? Elias, tem o prazo, acho que tem até mais 2 dias, acho que tem amanhã e segunda. Sim, até o dia... até 27. Dia 27 para assinar, para mandar o ofício pedindo a prorrogação, né? Então, até o dia 27. Então tem que pressionar aí os prefeitos, colegas dos sindicatos, presidentes de sindicatos que estão nos assistindo, colegas servidores municipais. Então, o prefeito que não fez, pressione, porque a gente já está aí. Hoje é 26, até amanhã. É amanhã. Encaminhando o ofício ao IP, né, pedindo essa prorrogação, gente, de mais 60 dias, tá? Quem não fez, que façam então. E nesse... ganhamos um fôlego, mas para ganhar esse fôlego tem que mandar o ofício, né? Tem que mandar o ofício. E nesse período, dá um período maior aí para quem não negociou ainda com seus
entes municipais negociar, né, com o executivo aí, Aham. formas de facilitar esse acesso à saúde para o servidor, né? O Sim. servidor não fica desassistido ou pagando aí integralmente as alíquotas do novo modelo do IP, né? Que, elas estão bem altas aí, agora, né, dessa modalidade aí individual vai ficar bem pesado, ainda mais o pessoal que já tem mais idade, né, que já entra numa faixa etária lá pagando bem mais do que pagaria hoje, né. Sim. Outra coisa, viu? Ah, Maria Túlia, se tu tiver essa tabela que tu conseguiu, que nem o Cleomar está fazendo, tu poderia publicar para nós divulgar também para outros companheiros. Essa tabela da proposta que vocês negociaram aí, que é essa que tu falou, que tem gente que quer com 250 que ele vai aportar, ou a minuta da lei, se tu tiver, para a gente fazer esse trabalho em outros municípios também. O que é qual é o intuito do nosso grupo, o grupo de WhatsApp dos presidentes que foi criado? É nós passar uma informação um do outro para tentar ajudar. O Carazinho ajuda Jaguarão, Jaguarão ajuda Carazinho, ajuda Alvorada, Guaíba, e assim vai, está aqui todo. Então, é uma corrente para nós poder se ajudar e a gente conseguir alcançar os objetivos mais fácil possível. Sim. Assim que eu tiver, eu compartilho com você, sim. Tá bom. Muito obrigado, Maria Túlia, pela. Não sei se Certo, seria. só deixa eu passar aqui rapidinho o que eu acho também só para relevante aqui passar para o pessoal que está nos assistindo, tá? Que a negociação lá em Piratini, tá? Foi negociado ontem com o Executivo Municipal. Eles ainda esse projeto vai para a Câmara, eu acredito que seja aprovado lá pelos vereadores, não tem por que não ser. Mas Piratini ficou assim, ó, o servidor que ganha equivalente a um salário mínimo federal, o município paga 100%, tá? Para o servidor titular, tá? O servidor que ganha equivalente de 1 a 3 salários mínimos, o município paga 80%. O servidor que ganha equivalente de 3 a 5 salários mínimos, o município paga 50%. O servidor que ganha equivalente a 5 a 7 salários mínimos, o município paga 25%. E o servidor que ganha equivalente acima de 7 salários mínimos federais, salário mínimo federal, o município paga 10%. Então, também uma boa negociação, também lá, Piratini está de parabéns por fazer essa Elias, negociação aqui. mas nessa situação, só uma coisa, uma situação. Os inativos foram beneficiados? Aqui não, aqui pelo que eu percebo aqui, Os o ativos. servidor ativo, os ativos, tá? Aqui não Porque, fala em ativos. porque Titulares. Então, titulares. é, Inativos não. não, aqui não fala em ativo, fala titulares, tá? Então eu Porque, acredito que porque seja para os segundo, ativos. porque Sim. segundo as informações que tem, até a gente vai ter que dar uma procurada, conversado com alguém, eu acho que até com a Terezinha, se existe Uhum. alguma proibição para inativos ou não, né? Porque, segundo eu sei, inativos não podem, né? É o É, entendimento que eu nós também tínhamos, tenho. nós tínhamos essa proposta, nós tínhamos uma proposta parecida com essa. E aí não atingiu os inativos, porque não Não pode poderia, pagar né? os inativos. Não Não pode, né? poderia. A única forma para atingir os inativos é com auxílio saúde. Em De saúde. valores, em valores fixos. Em Em valores valores fixos. fixos. Por causa da Entendi. isonomia, né? Que não pode um ser um valor ser outro, né? Uhum. E aí, dessa forma de pagar com auxílio saúde, ficou Uhum. mais justo até mesmo, porque tem colegas que não vão precisar pagar. Entende? Sim. Os mais jovens mesmo não vão pagar, só vão pagar para o seu dependente. Então, no É. fim, tem gente do Jaguarão que vai pagar menos do que estava pagando antes. Sim. Ô, Então, Túlio, vou conseguir essa tabela para vocês. Tá bom. só para não deixar nenhuma sombra de dúvida aqui, ah, esse auxílio saúde que vai ser concedido aos inativos, tá? Isso sai dos cofres da prefeitura, tá? Eu Sim, pergunto sim. por quê. Eu tive um questionamento outro dia que o colega perguntou se os nativos podiam ser pagos com recurso do RPPS. Eu disse não. Não. Recurso de RPPS tá, somente para pagamento de aposentadoria e pensão, nenhum outro benefício. Tá? Isso é constitucional. Isso. Então, só para. Eu trouxe essa questão para esclarecimento, tá? Porque tem alguns colegas que
estão pensando aí, confundindo um pouco de... Não, a gente já previdência discutiu isso ontem lá também. com saúde. Não, o FAPES, os fundos só pode pagar aposentadoria e pensão. O município... Não, mas está tendo essas dúvidas, entendeu, Chico? Entre alguns Sim, colegas, claro. para deixar bem esclarecido, né? Certo. Tá bom? Tá bom, gente? Tá bom? Valeu, Certo. Maria Túlia. Obrigado Obrigado, Maria pelo Túlia. nosso papo aí. Até uma próxima. Esperamos você no próximo evento da Federação lá em Porto Alegre. Também estou aguardando aqueles documentos para nós encaminhar ao Ministério essa ata que nos cartórios. Então, só cartórios, cara. Hoje eu tive um problema com o Frederico. Mas vamos fazer o quê? Vamos aguardar, tá? Um bom fim de semana a todos, para todos vocês aí, tá? Obrigado, igualmente. Obrigado, Túlia. Obrigado, Chico. Tchau, tudo de bom. Valeu. Obrigado. Boa semana a todos. Valeu, E até o próximo Sextou Municipário. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.